nome é Tayane Ingrid, eu sou aluna de nutrição na Unirio, bolsista de iniciação científica pela FAPERJ no projeto Vega Unirio. Minha orientadora é a professora Elaine Lima e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qualidade da água durante a pandemia de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos começar falando sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU, Organização das Nações Unidas, e os seus países parceiros, eles trabalham a fim de garantir que esses objetivos eles sejam atingidos. Os objetivos eles possuem caráter global, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Ao todo, são 17 objetivos, e dentre esses, o número 6, ele trata exatamente sobre o acesso à água potável, segura e o saneamento básico como um direito de todos. Vale ressaltar que a disponibilidade da água e a gestão sustentável desse recurso estão relacionadas às necessidades básicas dos seres humanos e também à garantia da segurança alimentar e nutricional. Dada a importância desses aspectos da saúde e da água, é importante garantir que a distribuição ela atenda aos critérios de qualidade da água para os devidos fins que seja ele o uso ou até mesmo o consumo. O Ministério da Saúde, ele é o atual responsável pelo padrão de potabilidade da água de consumo humano e também ele atua no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade de Água. Entretanto, durante o período de pandemia aqui no Rio de Janeiro, o estado ele sofreu 2 crises de abastecimento devido à presença de geosmina na água. Então, quem são esses compostos que são responsáveis por contaminar a água? A geosmina e o MIB, eles são compostos orgânicos que podem ser sintetizados por cianobactérias. E em condições ambientais favoráveis, essas cianobactérias elas apresentam um acelerado crescimento, ocasionando um fenômeno conhecido como bloom, caracterizado especificamente pela produção desses compostos que conferem gosto e odor à água de distribuição. Embora o Rio Gandu ele seja a única fonte de água para essa região do estado do Rio de Janeiro, os cuidados com a água eles não são tomados de forma adequada. A poluição ambiental ela acaba sendo o principal fator causador desse fenômeno, e isso se dá principalmente por conta da carga de esgoto que é despejada no rio. E em função dessa matéria orgânica, consequentemente, há um aumento da geosmina. Nessa foto aqui, a gente vê que do Rio Gandu é possível observar uma camada em cima da água, que é resultado dessa poluição ambiental. A estação de tratamento de água do Gandu, ela pertence à companhia responsável por abastecer 16 cidades dependentes desse sistema Gandu, o equivalente a uma população de 9 milhões de habitantes. Ou seja, essa crise de abastecimento ela afeta a vida de muitas pessoas da capital do Rio e também da Baixada Fluminense. Por não estarem associados a problemas de saúde, acaba que a legislação brasileira ela não determina valores máximos permitidos para esses compostos na água potável, mas há limites descritos para o gosto e odor. Devido à aprovação de lei que trata sobre o marco legal do saneamento básico no país, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário eles estão passando por uma série de reformas, eles estão sendo transformados aqui no país. Pela lei, as empresas operadoras elas devem atender a 99% da população com acesso à água tratada e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. Porém, embora a lei ela determine que o Plano Municipal de Saneamento Básico ele seja obrigatório nos municípios, em muitos municípios do Brasil o esgoto ele acaba sendo mantido a céu aberto e isso afeta diretamente na vida dessas pessoas que vivem ali ao redor desses locais, principalmente devido à baixa qualidade da água. E aqui nessas imagens a gente vê que é possível observar o descarte irregular do esgotamento sanitário, o esgoto a céu aberto e realmente a falta de tratamento desse esgoto em si. Durante mais uma crise de abastecimento, por conta da geosmina aqui no estado do Rio, a Companhia de Abastecimento de Água, que é a SEDAI, ela foi privatizada através do leilão por um período de 35 anos. A justificativa que eles utilizaram foi que era para garantir o direito básico ao saneamento. Embora tenha essa justificativa, por outro lado, essa concessão ela pode acabar promovendo o aumento do desemprego e tarifas relativas ao abastecimento de água no estado. Portanto, pode-se dizer que o estado do Rio ele está evidenciando uma crise ambiental e humanitária devido à crise hídrica de abastecimento de água, além da crise sanitária por conta da pandemia. Sendo assim,
O objetivo do nosso estudo ele foi avaliar a percepção dos consumidores frente à qualidade de água no estado do Rio de Janeiro e a sua influência sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável durante a pandemia de Covid-19. Para isso, foi realizada uma pesquisa online, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, durante o período de 26 a 30 de abril de 2021, quando o estado do Rio ele contabilizava mais de 43 mil mortes devido à pandemia de Covid-19. Ao todo, 289 indivíduos de ambos os sexos participaram da pesquisa com idade superior a 18 anos, residentes do estado do Rio de Janeiro. A permissão dos participantes ela foi dada através de assinatura de TCLE eletrônico. O questionário ele foi elaborado com perguntas fechadas sobre o acesso da qualidade da água potável, isolamento social durante a pandemia e dados socioeconômicos. Os dados eles foram coletados através da plataforma Google Forms, tabulados no programa Excel e também foi realizado o teste Q quadrado com nível de significância estatística de 5%. Dos resultados apresentados, aqui na tabela 1, o estudo ele obteve maior participação do sexo feminino, com 77,85%. E as idades elas variaram, numa faixa de 18 a 72 anos. 88,58% dos participantes eles residiam aqui na cidade do Rio de Janeiro e 11,42% na Baixada Fluminense. Sobre o nível de escolaridade, a maior participação ela foi em indivíduos com ensino médio completo, 41,52%, seguido de 20,42% que apresentaram ensino superior completo. Com relação à renda, 96,54% recebiam pelo menos um salário mínimo. Dos indivíduos participantes, 51,21% relataram que estavam tomando cuidado, mas saindo de casa durante o período de pandemia. Sobre a qualidade da água e da torneira, 40,48% avaliaram a água como sem qualidade, 40,14% como boa e 19,38% como indiferente. Mais da metade dos entrevistados, eles usavam para consumo a água de origem da estação de tratamento, em torno de 57,44%. Ainda sobre o seu consumo, 54,67% relatou consumir a água filtrada e 26,99% consomem a água mineral, enquanto as menores parcelas elas fervem a água, em torno de 1,38%, ou não fazem nenhum tratamento, 2,77%. É importante, a gente ressaltar que existe uma relação entre a insegurança alimentar e a insegurança hídrica. Há um grande aumento do número de famílias em situação grave de insegurança alimentar quando não tem disponibilidade adequada de água para a produção desses alimentos. Já com relação aos aspectos financeiros, 82,70% relataram ter gastos com a água e para 80,62% das pessoas que responderam, houve aumento desses gastos com a água durante a pandemia. Sobre a renda, a diminuição da renda durante a pandemia de Covid-19, ela foi relatada por 44,98% dos participantes, evidenciando, que a pandemia ela se deflagra, ela ocorre enquanto a população brasileira ela se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e grandes cortes nos orçamentos dessas políticas sociais. Além disso, 88,58% dos entrevistados, eles consideraram a água potável e o saneamento básico como uma estratégia de sustentabilidade. E isso vai de acordo com as metas e diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E também acaba sendo confirmado pelo crescimento urbano global, que interfere nos recursos hídricos e afeta a sustentabilidade e a proteção da saúde humana. Com base nos testes estatísticos, a associação entre o sexo feminino e a percepção da qualidade de água se mostrou a mais evidente. Também houve uma associação entre a qualidade de água e as escolhas do consumidor, tendo uma maior adesão à água mineral aqueles que relataram uma baixa qualidade na água de distribuição. E também esses indivíduos que tiveram uma percepção sobre a qualidade inferior da água, eles consideraram a água e o saneamento básico como umas estratégias de sustentabilidade. Embora não tenha tido uma associação entre a pandemia e o aumento dos gastos com a água, com base na literatura, a crise hídrica ela é resultante de uma soma de fatores, como, por exemplo, o desmatamento da Amazônia.
Em 2015, né, a região sudeste do Brasil, afetando também o estado do Rio de Janeiro, enfrentou uma crise hídrica que até hoje traz reflexos, né, para as populações menos favorecidas, como, por exemplo, a falta de água ou até mesmo o abastecimento irregular. E isso, né, evidencia a relação entre a crise hídrica e a crise social de forma crônica no Brasil. Então, com base, né, nos nossos resultados, fica evidente que os custos com a água eles são maiores para indivíduos que sofrem com a qualidade inferior no serviço de distribuição, sendo a geosmina o principal fator para alterar esse sabor e odor na água e trazer, né, essa qualidade inferior no estado do Rio de Janeiro. E também entra um outro ponto, né, que acaba sendo associado a isso, que é o tratamento do esgoto, tendo em vista que está associado às condições favoráveis, né, para essa péssima qualidade da água. E esse tratamento ele deve ser priorizado, ele deve ser levado em consideração. Além disso, também a maioria desses entende que a água, das pessoas que responderam, elas entendem que a água e o saneamento básico, eles são estratégias de sustentabilidade, dando bastante importância para as metas, né, e diretrizes dos ODS, e embora tenham tido também muitos investimentos para o saneamento básico no país, eles acabaram se mostrando muito insuficientes diante da magnitude dos problemas que foram apresentados aqui. Se fazendo necessárias melhorias desses serviços, com o objetivo de viabilizar a água em boa qualidade para toda a população do Rio, garantindo, né, um direito de todos, e isso reforça a segurança hídrica e a segurança alimentar e nutricional. Espera-se que esse resultado, né, que esse estudo ele possa contribuir para avanços na área da saúde pública, para novas tecnologias, novos estudos e que seja feita uma aplicação, né, por todo o país onde houver necessidade para análise dos serviços de distribuição de água com foco nos objetivos sustentáveis e também para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Essas são as minhas referências e obrigada.